A África, um continente repleto de mistérios, diversidade e uma história que se desdobra em narrativas fascinantes. Conhecida por suas vastas paisagens e vida selvagem única, a África guarda também segredos interessantes e descobertas surpreendentes. Hoje vamos explorar, além dos safaris tradicionais, descobrir alguns achados curiosos que revelam a complexidade e peculiaridade desse incrível continente. Desde mistérios extraterrestres até animais de estimação pouco convencionais, como os temidos crocodilos do Nilo. Preparados? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo, porque hoje você vai conhecer 7 descobertas curiosas encontradas na África. 7. Pedra Deusa, Dama de Mali. Começamos nossa lista fazendo uma viagem à África Central, onde encontramos a Dama de Mali, uma monumental figura feminina esculpida no Monte Loura, no norte da Guiné. Sei que pode parecer estranho, e você deve estar se perguntando o que há de novo ou interessante nisso. No mundo, existem vários monumentos esculpidos em pedra, como por exemplo o Monte Rushmore, aquela montanha famosa com o rosto dos presidentes americanos na Dakota do Sul. Mas, diferente do rosto dos presidentes, que foram esculpidos à base de muita dinamite e com apenas 18 metros de altura, a Dama de Mali tem impressionantes 150 metros de altura, ostentando o título de maior escultura do mundo. A obra foi descoberta em 1997 pelo geólogo italiano Angelo Pittoni durante uma missão de inspeção de diamantes. O achado é particularmente intrigante, pois foi esculpido em granito, a pedra mais resistente para se trabalhar. Desde então, os cientistas têm tentado descobrir se a estátua se formou devido à erosão ou se é obra do desconhecido. A ideia de erosão está quase descartada, já que na região quase não venta e não tem muita coisa que possa desgastar a falésia granítica. Uma peculiaridade notável é que o rosto dessa imponente estátua tem traços caucasianos, destoando das características faciais africanas. Inicialmente, os cientistas estimavam que a estátua tinha cerca de 5.000 anos. No entanto, uma pesquisa mais recente indicou que os sedimentos da superfície podem remontar a 25.000 anos. E só para constar, não devia existir dinamite naquela época. Apesar de sua descoberta ser recente, a origem e a finalidade dessa escultura permanecem desconhecidas. E como sempre, se não existe explicação óbvia, o óbvio é que surjam teorias. E uma das teorias é que ela pode representar vestígios de uma civilização muito anterior à nossa, quando este planeta era habitado por outros tipos de seres avançados. Mesmo porque, quem poderia ter realizado esse feito em uma montanha de granito, que mesmo nos dias atuais seria um trabalho quase impossível, tanto em termos tecnológicos quanto financeiros. 6. Pedra azul alienígena. Já que estamos falando de civilizações antigas avançadas, por que não falar de outra descoberta que parece ter vindo de outro planeta? Ocupando nossa 6ª colocação, vamos falar de diamantes azuis, que aparentemente caíram do céu. Isso mesmo, estamos entrando na área dos diamantes extraterrestres. Antes de encontrar a Dama de Mali, Angelo Pittoni, o geólogo aventureiro, teve um encontro peculiar em 1990. Ao adquirir pedras azuis intrigantes de um líder da tribo Fula, em Serra Leoa, África Ocidental, Pittoni se deparou com um provérbio local fascinante que afirmava que diamantes eram estrelas que caíam do céu. Guiado pelo xamã da tribo, ele chegou a um local onde encontrou mais de 200 quilos de pedras organizadas de forma não natural, dispostas em formato de pirâmide. A tribo afirmava que essas pedras eram presentes de visitantes de outro mundo, literalmente caídas do céu. De volta à Europa, Pittoni submeteu as pedras a vários testes, e os resultados foram desconcertantes. As pedras não correspondiam a nenhum mineral conhecido e a tonalidade azul delas permanecia inexplicável. Mesmo sob microscópio, não havia sinal de coloração azul. Nem o calor extremo, nem ácido podiam alterar ou dissolver as pedras misteriosas.
Análises mais detalhadas revelaram que 77,17% das pedras eram compostas por oxigênio, enquanto o restante era uma combinação de carbono, cálcio e uma substância ainda não identificada. A estimativa da idade dessas pedras celestiais é de aproximadamente 55 mil anos. Apesar das fotografias de Pitone ao lado das pedras azuis do céu, obter evidências concretas da sua descoberta é quase tão desafiador quanto decifrar a origem desses diamantes cósmicos. E há até quem especule sobre sua possível ligação com a CIA, seu papel como agente secreto e suas explorações em selvas amazônicas. 5. Peixe pré-histórico. Ainda falando de seres antigos ocupando nossa quinta posição, vamos falar dos selacanthus, uma descoberta verdadeiramente peculiar e pré-histórica. Selacanthus é um peixe que existia no período pré-histórico e era considerado extinto há 80 milhões de anos, ou seja, um pouquinho mais velho que os dinossauros. Porém, para a surpresa da comunidade científica, em 1938, ele foi encontrado novamente por acaso na rede de um pescador na costa leste da África do Sul. E, obviamente, causou alvoroço. O que é mais incrível nesse peixe pré-histórico é que eles podem alcançar dimensões impressionantes, chegando a mais de 2 metros, com um peso que pode ultrapassar os 198 quilos. Quer mais? O mais surpreendente disso tudo não é só ele ter voltado do mundo dos mortos como todos imaginavam, mas sim que eles podem viver até 100 anos. Novos estudos identificaram que é provável que selacanthus fêmeas gestam seus filhotes por 5 anos e a espécie atinja a fase adulta após os 55 anos. Imagine só ficar grávida por 5 anos e se tornar adulto quando nós já estamos virando vovôs e vovós. 4. Bebê mais antigo do mundo. Que a África é berço de vários animais, todo mundo sabe. Mas como você deve ter percebido pela nossa lista até agora, esse continente não é só berço de mistérios, mas também de tudo que é antigo, muito, muito antigo. E sendo assim, precisamos te apresentar Lucy, a bebê mais antiga do mundo, achada em uma região da Etiópia, chamada de Kika. Este fóssil, com impressionantes 3,3 milhões de anos, pertence a uma garotinha que faleceu aos 3 anos de idade e foi rapidamente soterrada. Ela não tem nome definitivo, mas já é chamada informalmente pelos cientistas de bebê Lucy, pois pertence à mesma espécie do fóssil de hominídeo mais célebre já desenterrado. Só para vocês entenderem, Lucy foi um esqueleto de mulher igualmente antigo, achado na Etiópia em 1974. E agora foi encontrado o bebê Lucy, que é cerca de 150 mil anos mais velho que ela. Ambas são catalogadas cientificamente como espécie Australopithecus afarensis, que nada mais é que o autêntico homem-macaco, ou seja, com características intermediárias entre humanos modernos e chimpanzés. O bebê Lucy foi achado aos pedaços a partir de 2000 e lentamente montada. Parte da tarefa consistiu em remover grão por grão os sedimentos que a preservaram. O fóssil de criança mais antigo encontrado até agora era conhecido como bebê de Toug. Foi achado na África do Sul por Raymond Dart em 1925. Também tinha provavelmente 3 anos e pertencia a outra espécie de australopiteco. Ele foi o primeiro homem-macaco descrito. No entanto, do bebê de Toug se conhece apenas o crânio, enquanto o bebê Lucy tem boa parte do esqueleto inteiro. Por estar tão completa, pelo estado de preservação e pela idade geológica, a menina de Dica se sobressai como uma das maiores descobertas da história da paleoantropologia. 3. Olho de Saara ou Atlântida. Continuando nossa lista pelo mundo desconhecido da África e alcançando nosso top 3, podemos estar diante da lendária Atlântida. Obviamente você já deve ter ouvido esse nome, não é mesmo? Vários filmes de aventura e ficção estão repletos sobre esse tema. Afinal, quem não fica curioso para descobrir a famosa Ilha Perdida, citada nos contos de Platão,
que, segundo ele, era uma potência naval localizada para lá das colunas de Hércules. Tá, mas onde fica isso? Boa pergunta! Em 1965, durante a missão espacial Gemini 4, os astronautas passaram 4 dias em órbita terrestre, com o objetivo de fotografar a superfície do nosso planeta em busca de padrões circulares que pudessem indicar impactos de objetos espaciais. Foi nessa busca que os cientistas descobriram o Olho do Saara, uma formação circular com 40 quilômetros de diâmetro no oeste do deserto, na Mauritânia. Mais de 50 anos se passaram e essa estrutura continua a ser um enigma para os pesquisadores. Também conhecido como estrutura Richat, acredita-se que o Olho do Saara tenha se formado há mais de 100 milhões de anos, segundo os geólogos. Essa estrutura circular é muito mais visível do espaço e quem tem o privilégio de vê-la não a esquece facilmente. Os mistérios em torno da formação desse olho inspiraram diversas teorias, inclusive a especulação de que poderia ser os vestígios da lendária cidade perdida de Atlântida, descrita por Platão como tendo anéis concêntricos de água e terra. Será? 2. Crocodilo de estimação. Antes de falarmos do nosso primeiro lugar, vamos deixar o desconhecido e antigo para falar de seres vivos e conhecidos. E como esse país é o berço da vida animal, e aqui podemos citar os hipopótamos, girafas, rinocerontes e vários outros. Vamos viajar até o vilarejo de Burkina Faso, no oeste do continente africano, onde um fenômeno surpreendente desafia as expectativas convencionais sobre crocodilos. Dito isso, ocupando nossa segunda colocação, te apresentamos os crocodilos do Nilo de estimação. Sim, você ouviu certo! Enquanto esses répteis são amplamente conhecidos por sua natureza mortal e reputação impiedosa, aqui, curiosamente, eles desfrutam de uma reputação única, marcada por amizade e até mesmo brincadeiras com os humanos. Nesse vilarejo, é comum encontrar crocodilos nos pátios das famílias locais durante a estação seca. Em outros momentos, os crocodilos perambulam pela vila em busca de locais seguros para depositar seus ovos. E podem acreditar, os moradores dedicam-se a proteger os ninhos de possíveis predadores. Aqui a relação entre as pessoas e os crocodilos do Nilo é tão estreita que na hora das refeições, os moradores costumam segurar a comida com varas. Além disso, quando um crocodilo morre, ele recebe um enterro no cemitério da aldeia, como se fosse um ser humano, destacando a profunda ligação entre esses habitantes e esses fascinantes répteis. Nada muito anormal, não é mesmo? Enquanto muitos preferem cachorros ou gatos, nesse lugar o pet de estimação é o crocodilo do Nilo. 1. Crocodilo assassino. E já que o assunto é crocodilo, finalmente no nosso pódio, ocupando a posição número 1, uma das criaturas mais temidas do mundo, um crocodilo celebridade. Esse em especial merece lugar no pódio não só pelo tamanho, mas também por sua história. E dito isso, lhes apresento o Gustav. Sim, ele tem nome, e além disso, tirou o sossego dos moradores de Burundi, um país da África Oriental, durante 20 anos. Gustav, também um crocodilo do Nilo, pesa mais de 1 tonelada e possui cerca de 6 metros de comprimento. E de alguma forma despistava até mesmo os caçadores, tanto que levou 4 tiros e nada o deteve. Sua presença teria causado um número questionável de mortes. E de acordo com os primeiros pesquisadores responsáveis pela investigação do animal, acreditava-se que ele tinha em média 100 anos. O réptil lendário até foi tema de um documentário produzido nos Estados Unidos, chamado Capturing the Killer Croc, Capturando o Crocodilo Assassino, de 2004. O filme afirmou que ele não poderia ter um século de idade, ou estaria praticamente banguela, e sugeriu que o crocodilo tem no máximo 60 anos e ainda esteja em fase de crescimento. Se jovem já é um colosso, imagina quando mais velho.
Por ser tão grande, o crocodilo celebridade tem dificuldades para caçar peixes, zebras e até outros crocodilos. Isso pode tê-lo tornado um especialista em caçar guinos grandes, humanos e até os temidos hipopótamos. Estima-se que ele matou mais de 300 pessoas. O destino atual de Gustav permanece incerto. O último avistamento conhecido foi em 2015, quando um morador relatou tê-lo visto arrastando um búfalo na margem. Embora em 2019 a revista Travel Africa Magazine tenha afirmado que Gustav foi morto, não há informações claras sobre como ou por quem. Nenhum caçador reivindicou a autoria da morte do crocodilo, deixando o destino dessa celebridade local ainda envolto em mistério. E assim concluímos nossa jornada com as 7 descobertas curiosas da África. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever para mais curiosidades. Muito obrigado por assistir e até a próxima!